Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo aqui. Dessa vez eu quero fazer um vídeo comentando, alguns comentários, de maneira breve, é claro, comentando rapidamente, só dar uma olhadinha nos comentários que teve no nosso podcast de sábado, tá? Eu ainda não li os comentários. Minha filha leu alguns, acho que uns 2 ou 3, uns 3 comentários na própria live, mas eu fiquei de ver ainda, esses comentários, dar uma olhadinha. Então o objetivo aqui é não ser tão extenso, não ser exaustivo, mas se houver algum comentário que traga algum nível de complexidade, então posso depois gravar um vídeo específico para aquilo, tá? Mas agora vamos dar uma olhadinha nos comentários em si. Vamos ver como foi a participação do pessoal aqui. Sem mais enrolação então, bora pro vídeo e roda a vinheta. Então, pessoal, já sabem, querendo cooperar com o canal, o joinha é muito importante, o comentar, dar um feedback também, ajuda demais. E é claro, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar o conteúdo do canal, grupo de WhatsApp, Telegram, nas suas redes sociais, certo? E se você está chegando agora, caiu de paraquedas e não entende muito bem o propósito desse canal, então eu peço a você, tá? Aproveite as playlists que nós temos aqui. Temos playlists de cursos nas confissões reformadas. Este, na verdade, é o grande foco do canal, essas playlists de ensinamento para vocês, tá bom? Tem muitos vídeos que eu faço respondendo assim, comentando comentários, porque são importantes, mas o foco realmente é o ensino, tá bom? Então aproveitem as playlists aqui do canal, beleza? Vamos lá então para o nosso assunto, que na verdade é a leitura, dos comentários aqui da live, Então eu só estou fazendo o replay do chat e ler o que eu não pude ler ainda. Tá? Então vamos lá. O Dimas Nascimento, muito obrigado por seu comentário e participação, meu irmão. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Amém. Excelente trabalho, pastor Ademir. Muito bem. O Saulo Henrique também chegou aqui. Ele fala: sou batista reformado, concordo com quase tudo, mas até com o que discordo não implico, pois de fato vocês estão coerentes com as escrituras. Saulo, eu acho que a Stephanie deve ter lido alguma coisa sobre o seu comentário na live, não estou lembrando muito bem, mas mais uma vez eu agradeço por seu apoio, meu irmão, viu? Muito obrigado mesmo, pelo respeito, tá? Isso é recíproco também. Eu tenho um respeito muito grande por irmãos, que são batistas e que procuram andar, muito mais próximos de nós, da fé reformada. Isso é muito importante, tá? O outro, que é o BR Adriano França, fala bem assim: eu sou batista particular e não odeio o pedobatismo, E eu acho que eu até falei alguma coisa, ou pelo menos agradeci na hora que minha filha leu isso aqui, Hoje eu entendo o propósito. E se eu estivesse num lugar onde só tem presbiteriana, eu frequentaria. E tendo filho, eu batizaria ele lá, Então isso é muito importante, irmãos. Os dois irmãos aí, Saulo Henrique e o BR Adriano França, porque, como eu citei na live, eu tô falando por experiência que eu já tive, Há pessoas, muitos evangélicos, na verdade, não só que são de denominações batistas, mas a maior parte dos evangélicos são batistas nesse entendimento de sacramento e meio que odeiam o pé do batismo. Eu entendo a discordância, entende? Tipo assim, eu entendo, eu discordo. Como eu já tinha dito, eu não sei se eu falei nesse vídeo ou em outro, eu entendo realmente que não batizar um filho da aliança, é algo muito grave, tá? E eu não posso negar para os irmãos que isso tem sido tratado como heresia no meio reformado. Talvez vocês achem até pesado o que eu estou falando aqui, porque no nosso contexto aqui atual é muito comum que as pessoas se chamem de reformadas, se identificam com o calvinismo, mas muitas vezes não entendem o sentido histórico dessas palavras e também percam de vista que há igrejas que descendem direto dessas igrejas lá do século XVI. Tá? Então as igrejas reformadas do Brasil, elas mantêm aquela confessionalidade. Então existe uma aliança reformada de verdade, confederações de igrejas reformadas mesmo, tá? Não tradição insular, por exemplo, as presbiterianas, que também são igrejas irmãs nesse sentido,
mas estou falando sobre igrejas de tradição continental mesmo, né? E essa questão da negação do pedobatismo sempre foi encarada como uma coisa muito séria, né? Demais, ao nível de heresia mesmo, tá? No entanto, isso não impede que nós venhamos nos reconhecer como irmãos e mantenhamos o respeito. Muitas vezes eu fiz vídeo aqui do canal falando sobre isso porque eu percebi um monte de outros batistas, sabe, fazendo questão disso. E eu tentei explicar por que, por exemplo, eu não posso considerar um batista reformado. Eu tentei explicar isso aí, né? Por várias razões, né? E eu percebi que alguns irmãos não entendiam o que eu estava dizendo, né? Então, eu fiz muitos vídeos, depois eu parei, né? Não vou mais ficar falando sobre isso, não, porque não adianta. Muitos acabam levando isso como uma questão do coração mesmo, sabe? Um sentimento que tem a respeito disso. Não é? E hoje estão tentando fazer com que a tradição reformada seja uma coisa um pouco mais ampla do que de fato é. Mas talvez outros reformados discordem do que eu penso, né? Mas eu prefiro ser exclusivamente histórico. É aquilo que eu vejo na história, não é? O que está dentro daquelas confissões reformadas e nada. Nada além disso aí para mim. Mas não é? Isso não implica em que eu não reconheça, né, que os irmãos que se chamam de batistas reformados hoje, não é? Eu entendo por que eles se chamam, entendo que são confessionais e que têm lutado sim por pureza no culto, não é? Por uma vida cristã, e não tem como negar a proximidade que nós temos. Isso é maravilhoso para mim, tá? Eu fico muito feliz por isso. Então, eu agradeço muito pelo comentário de vocês dois aí, né? Do Adriano França e do Saulo Henrique, porque, de fato, eu entendo que haja discordância, mas tratar como algo diabólico, né? Como se fosse uma coisa assim, odiosa. Eu já vi isso de muitos evangélicos, entende? E outras questões também, né? Mas é isso, tá? São questões de convicção de cada um de nós, né? Então temos que procurar nos respeitar. O Adriano França, ele falou que o vídeo estava travando. Então, mais irmãos reclamaram sobre isso e eu peço desculpas, irmãos, porque bem, eu não sei bem o que aconteceu, na verdade, pelo menos não sabia bem, né, quando estava acontecendo, porque eu já tinha feito os testes e tudo mais, mas eu acredito que seja porque o meu notebook não é um notebook potente, né, assim. Então talvez 3 câmeras ligadas a ele deve ter pesado um pouquinho. Então na hora que fazer a transição de uma cena para outra, pesou, e no que pesou, isso acabou meio que bugando também a sincronia do áudio, o áudio em si, e por isso ficou daquele jeito. Então, em próximos podcasts, vou me preocupar em deixar talvez somente 2 câmeras, ah, ou então verificar se talvez uma configuração melhor no OBS não ajuda, tá? Eu vou estar procurando resolver isso aí, certo? Mas eu lamento por alguma parte da live ter sido prejudicada, tá? Infelizmente não teve como fazer nada. Continuando aqui, o Ed, né? Tem um ED aqui, Lascar. Não, agora que eu tô vendo. Não, peraí, mano. É de lascar. Agora sim, eu pensei que era uma coisa em inglês, né? Eu acho que é a sua intenção, né, meu? É de lascar. Aí ele fala bem assim, ó. Se é só na escritura, por que vendem livros secundários? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tem a ver uma coisa com a outra, hein? É de lascar. Não sei que botou esse nome aí, é de lascar, né? E eu lendo é de lascar. Não, é de lascar. Peraí, viu? Uhum. Então, sola escritura, o que, que tem a ver sola escritura com vender outros livros? Qual a lógica disso aí? Você tá viajando, é? O que é o sola escritura? Né? Eu acho que você não sabe o que é. Para pra pensar nisso. Em que contexto histórico o sola escritura foi defendido com tanta ênfase? Foi o período da Reforma Protestante. Ora, os reformadores que defenderam essas máximas que os reformados, né, os reformadores como um todo levantaram no século XVI e XVII, não os impediu de escrever muito sobre a escritura. Entendeu? Então, assim, eu acho que você está confundindo as coisas. Quando falamos de sola escritura, estamos nos referindo a que a escritura é a nossa regra máxima de fé. Ela é a regra que regula, entendeu? E, portanto, tudo que nós vamos produzir, estou pensando só em literatura, tá? Isso é aplicado a tudo na vida. Mas vamos pensar só em literatura. Tudo que nós iremos produzir de literatura para falar da escritura, obviamente tem que ser sujeito a ela. Né? Então, se vamos pensar, por exemplo, em livros de teologia,
não é? Que grandes homens de Deus, grandes, né? Porque nós somos todos pequenos, a realidade é essa. Que homens de Deus escreveram, grandes teólogos e tudo mais, toda essa teologia produzida, né? Ela deve ser sujeita, submissa totalmente à Escritura Sagrada. Se elas não forem, né? Então nós rejeitamos. A Reforma Protestante foi isso, basicamente. Submeter toda a tradição, submeter a igreja, a organização e tudo mais à Escritura Sagrada. É isso que só a Escritura quer dizer. E não que nós não possamos ler livros secundários. Não faz o menor sentido isso. Né? Isso é, na verdade, eu não estou dizendo que é seu pensamento não, viu, Ed Lascar? Não é... Você fez uma pergunta, beleza? Mas eu estou falando isso não respondendo somente a você, mas talvez a muitas pessoas que não entendem o que só a Escritura é. E eu estou aproveitando essa oportunidade porque há muitas pessoas, não somente você, não é, que acabam entendendo isso, que é contraditório ter outros livros de doutrina, por exemplo, de teologia, se eu defendo só a Escritura. Não, porque uma coisa não anula a outra. Entendeu? A Escritura é a regra máxima, ela é a fonte de autoridade máxima. E o que nós produzimos, porque nós somos chamados a explicar a Escritura Sagrada, né? E é por isso que surgem os livros, né, basicamente. Nós somos chamados a explicar, submetendo, não é, a nossa compreensão ao que a Escritura diz. Então, tudo que nós fazemos é para explicar a Bíblia, para torná-la mais clara, né? E qualquer pessoa é assim, né? Hoje em dia, se alguém falar bem assim, eu não leio nada a não ser a Bíblia, esse indivíduo é um doido. Ele talvez não saiba disso, mas quem diz bem assim, eu só leio a Bíblia e não leio mais nada, essa pessoa não é, desculpa, não tem a saúde mental muito boa, não. Né? Se o indivíduo falar bem assim, eu sou um pregador, eu sou um pastor, eu só uso a Bíblia e nada mais. Esse indivíduo tem sérios problemas. Porque ele está se colocando como se fosse o intérprete, tá, suficiente da Escritura. Então ele não se submete a mais de 2000 anos de tradição teológica. Isso é uma hiperarrogância, né? Então, mesmo levando em consideração que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, ela é autoritativa, para mim, como cristão reformado, ela é infalível, inerrante, ela é perfeita, não é? Ainda assim, eu vou consultar todos aqueles que vieram antes de mim, todos os pensadores teólogos que escreveram sobre a Escritura para verificar se eu mesmo não estou entendendo errado. Né? E é claro que eu não vou agir como um maluco e pensar bem assim, todo mundo errou em 2000 anos, só eu acertei. De jeito nenhum. Isso é um problema de hoje, tá? Inclusive existe muito isso hoje. O que foi, por exemplo, o problema das seitas que surgiram, né, há algum tempo, né? Pode pensar aí em adventismo, em mormonismo, ou os ocelitas, por exemplo, e algumas outras aí. O problema deles de não submeter a nada, a não ser a cabeça deles, a mente deles mesmos, né, as supostas revelações, é um problema que se repete hoje em muitas pessoas que ainda são chamadas de evangélicas, que é rejeitar tudo o que foi dito sobre a Bíblia, se colocando então como sendo as pessoas que são iluminadas e que eu posso ler a Bíblia e chegar às minhas próprias conclusões. Isso está errado, né? Está errado. Mesmo eu lendo o texto da Escritura Sagrada e entendendo o que eu estou lendo ali por questão de gramática mesmo, eu ainda vou consultar os outros, né? Porque eu não sou unânime em absolutamente nada, tá? Eu preciso consultar todos que vieram antes de mim, né? Então isso é muito importante compreender, certo, meu querido? Então, é de lascar, só a Escritura não anula a nossa necessidade e a própria utilidade de usarmos outros materiais, certo? E é até importante para compreender, por exemplo, que há algumas pessoas que fazem caricaturas, né, feias da Reforma Protestante, e talvez quem está acompanhando aqui fossem, depois são pessoas evangélicas que não têm muito conhecimento das igrejas reformadas, alguns têm aqui, eu percebi, mas, ou da Reforma Protestante, mas, por exemplo, alguns a criticaram, vocês falam só da Escritura, mas usam credo, confissão de fé, catecismo. Porque é nosso dever explicar a Bíblia. Entendeu? As pessoas hoje, mais heréticas, mais revolucionárias, tá? E toda vez que eu falo revolucionário, eu sempre penso num sentido negativo. Né? É de revolta mesmo, é de rebeldia. Todas as pessoas que são assim, não, é só a Bíblia,
são indivíduos conspiracionistas que não submetem a ninguém, somente a mente deles. Eles acham que estão sendo fiéis a Deus, mas não. Eles só são fiéis a eles, porque eles se veem como unanimidade. Tá? Então, é justamente isso. Mas muito obrigado por sua pergunta, porque ajudou a falar um pouco sobre isso aqui, tá? Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, com áudio, tudo normal. Continuando. A Flávia Xavier também, ela comentou, muito obrigado, Flávia, por seu comentário. Vim convidada por Yolanda e achei muito interessante o podcast. Saio cheia de pensamentos acerca dos assuntos tratados. Amo a vida de Yolanda e desconheço mulher mais forte e cheia de Deus quanto ela. Mais uma vez, Flávia Xavier, muito obrigado, tá, por sua participação. Fico muito feliz que você tenha gostado dessa conversa que eu tive com a Yolanda. Yolanda realmente é uma bênção, né? E, obviamente, na congregação nós estamos muito, muito alegres, né? Por ela fazer parte da congregação agora. E certamente ela tem muita experiência para contar sobre isso, né? Sobre como foi todo o processo de participar aqui da igreja. Claro que no podcast não temos como falar tanto, né? Por várias razões, né? Primeiro porque estamos preocupados com o tempo. Segundo porque não tem como, tá? Não ficarmos um pouco tímidos diante das câmeras. Embora eu tenha aqui o canal, mas uma coisa é eu gravar aqui, eu tô sozinho no meu escritório, né? Então aqui eu gravo, fica à vontade, mas quando tem mais gente, né? Então tá conversando com ela. Vocês estavam assistindo. E ainda tá minha filha, tem mais jovens na igreja, tem minha esposa. Então tudo isso aí acaba deixando a pessoa um pouco mais tímida, né? Então, mas vamos fazer mais bate-papos assim que são muito bons, viu? Eu fico feliz por sua participação também. Deus te abençoe. Continuando aqui. O nome é Michael Lima, teu fotógrafo favorito. Muito obrigado, meu irmão, por ter acompanhado também. Valeu pela força. Ele falou bem assim, pastor. Pastor abençoado por Deus. Amém. Tenho acompanhado vocês há um tempo e estou conhecendo verdadeiramente o que é ser reformado. Deus abençoe todos vocês. Amém, meu querido irmão. Muito obrigado mesmo. Esse é o objetivo do canal, né? Tem muita coisa assim. É muito. Infelizmente, esse nome, reformado ou calvinista, por exemplo, são nomes que caíram na modinha, né? Por conta de pastores aí que viralizaram na internet. E assim, falaram muitas verdades, é claro, mas não toda a verdade. E, consequentemente, se criou uma geração que pensa em reformado de uma maneira muito limitada, né? Tipo, acreditar em predestinação em eleição é ser reformado. Na verdade, isso deveria ser um conhecimento básico de qualquer cristão, né? Porque é o que a Bíblia ensina, mas... Só que meio que limitaram a isso, né? Então, quando eu percebi isso na internet, já há quase 5 anos, eu comecei a produzir conteúdo no canal por conta disso, né? Justamente por conta disso, para trazer à tona o que de fato é reformado. E aí é que eu fui tendo a surpresa ao passar do tempo. Quais foram as surpresas? No que eu fui expondo o que é ser um reformado, algumas pessoas que já se viam e se vendiam como reformados travaram, se ofenderam, né? Ficaram cheios de dúvidas e achando que eu tinha um pensamento isolado que era só meu. E eu fiquei, caramba, peraí, esse povo não tá dizendo que é reformado, por que eles estão se espantando com o que eu tô falando? Será que eles sabem o que é uma igreja reformada, por exemplo? Ou eles acham que isso é uma coisa mais de mito histórico da reforma protestante e não existe na vida real? Não, gente, as igrejas reformadas existem, tá? Elas existem, elas estão mantendo seus padrões confessionais lá desde o século XVI. Elas existem, certo? Então, assim, existe uma cultura reformada, existe uma prática reformada, uma doutrina reformada, há uma confessionalidade, há uma herança preservada até hoje por igrejas, né, que no fim começaram como tradição lá na Reforma Protestante, né? E aí quando eu vou falar sobre isso, muitos acabam se espantando, né, negativamente. Lamento por isso. Mas agradeço ao irmão e fico feliz que você esteja aproveitando e aprendendo sobre o que é ser um reformado. Também o pastor Alex Castro, né, meu querido irmão, né, reverendo Alex Castro, da Igreja Presbiteriana Betel, inclusive no próximo mês, né, no mês de novembro, estarei com o pastor Abrão, né, e também o pastor Elisandro, lá no Ceará, né, realizando uma conferência na Igreja Presbiteriana Betel, onde o pastor Alex é o ministro da palavra. Né, e lá também tem a Igreja Reformada do Ceará, com o pastor Elisandro,
E estaremos nos reunindo justamente para falar sobre Dort, sobre o sino de Dort. E tenho certeza que será muito edificante para os irmãos. Eu estou muito ansioso por isso, tá? Então estamos trabalhando direitinho na produção das palestras, na elaboração das palestras. Estou quase terminando meus trabalhos, né? Mas muito ansioso para esse dia, para poder cooperar com os irmãos, conhecer pessoalmente os irmãos lá no Ceará. Então até fica aqui o recado nesse vídeo para quem mora no Ceará, né, ou circunvizinhanças, aproveitem. Será uma conferência realmente muito importante para trazer mais clareza sobre o sínodo de Dort, tá? Especialmente em nossos dias, quando, infelizmente, por boca de muitos líderes, não é, o sínodo de Dort, que foi um sínodo das igrejas reformadas, respeitado por todo mundo reformado do século XVII, hoje está sendo, não é, caluniado, distorcido, não é, e revisionado por muitos líderes brasileiros que se venderam como calvinistas, tá? Então, fica aí o alerta e também a importância desse sínodo. Então, muito obrigado. O Ricardo Queiroz, meu irmãozão aí, já acompanha o canal há bastante tempo. Meu irmão, muito obrigado por sua participação. Ele fala bem assim: Pastor Ademir, tira uma dúvida aqui da minha esposa. E se a pessoa já teve algum problema com álcool, será que o vinho não pode prejudicar essa pessoa? Ah, então, eu acho que eu respondi alguma coisa, certo? Se a questão é problema de saúde, vamos entender perfeitamente, meu irmão. Se a questão é problema de que o indivíduo foi um alcoólatra, não é? Tem problema com isso no passado, não é? Então digamos assim que, mesmo que dure a vida toda, o meu trabalho pastoral vai ser ajudar aquele irmão a amadurecer, né? Porque não se pode jamais confundir essas coisas, tá? Tem algumas pessoas que pensam, quando ouvem, nós ceiamos com vinho. É como se nós estivéssemos oferecendo cachaça para as pessoas. Parece que o público brasileiro é tão amante da ignorância que ele não sabe distinguir o que é uma bebida da outra, né? Ele não sabe distinguir o que é cachaça, o que é bebida fermentada, não sabe. Não sabe, né? Então, se deixa bêbado, é cachaça. Né? E as coisas não são assim, né? Isso é muita ignorância, na verdade, tá? Então, assim, às vezes há essa associação que não faz sentido nenhum. O momento da ceia é um momento cerimonial. Então não existe nada na ceia que induza alguém, por exemplo, a querer beber, né? Porque é um momento cerimonial, totalmente voltado para aquele momento. Agora, eu diria assim, se uma pessoa, não é, de repente, um irmão que teve problema com alcoolismo no passado, e de repente numa confraternização, na casa de algum outro irmão da igreja, os irmãos ali começam e tomam um vinhozinho, né? Vai tomar o seu vinhozinho ali, e oferecem aquele irmão para tomar vinho de maneira um pouco mais aberta, digamos assim, porque é uma confraternização, um aniversário, um churrasco, não sei. Então, eu acho que isso seria prejudicial, porque você está num contexto de confraternização, não é? Que é um contexto festivo. E talvez, não é, uma taça aí, quero mais um pouquinho, eu quero mais um pouquinho. Isso sim é prejudicial. Né? Eu não recomendaria de jeito nenhum para que um irmão que tem problema com isso participasse disso aí, né? Fizesse. Ou pelo menos que os irmãos que estivessem ali com ele não o incentivassem a beber, né? Não há pecado nenhum em beber. Né? Se alguém está acompanhando, a quem acompanhou a live aqui, que é de alguma igreja pentecostal, ou batista, ou igreja evangélica, e que aprendeu do seu líder, né? Ou leu alguma coisa que diz que beber é pecado, então eu sinto muito de informar, seu pastor mentiu, ou ele mentiu, ou ele é muito ignorante em relação a isso, ou, não é, simplesmente você aprendeu, infelizmente, a demonizar coisas, sendo que o ser humano é o problema. O ser humano é que usa tudo de maneira errada. Não há problema nenhum. Eu não promovo isso, entende? Eu tô dizendo isso pra vocês assim pra colocar as cartas na mesa logo de uma vez, né? Eu nunca vou ensinar pra ninguém que beber é pecado. Jamais vou fazer uma coisa dessa. Porque eu estarei pecando se eu fizer isso. Se eu disser como pastor que beber é pecado, eu estou pecando. E tem muitos pastores que fazem isso. Eles mentem e, portanto, estão pecando. Porque beber não é pecado. Pecado é embriaguez. Pode lá folhear a Bíblia inteira. Você não vai encontrar nada na Escritura Sagrada em que Deus condene a bebida.
alcoólica, eu tô dizendo, tá? Bebida fermentada, bebida que embebeda. O que é sempre condenado é a embriaguez, é o descontrole. É igual a questão de comer, por exemplo, né? Ah, mas comer não embebeda. Mas se você não se controlar, você pode cair no pecado da gula. Entendeu a situação? Então, assim, a questão não é a bebida em si. O coração mal das pessoas é que é o problema, tá? Então, é um problema do coração. Tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que tomar cuidado com isso. Porque na Escritura Sagrada sempre foi comum, não é, a bebida no meio do povo de Deus. E muitas exaltações aconteceram. Podem ler a Bíblia aí à vontade. Exaltações aconteceram por quê? Porque o povo de Deus, tá? Muitas vezes caiu em embriaguez, né? Porque beber não é pecado, nunca foi. Mas o descontrole sim, e Deus sempre condenou isso aí, né? Então isso é importante. E não é assim, né? Porque criou-se um mito no meio evangélico moralista que se eu cheirar a cachaça, pronto, eu vou ficar bêbado. E por isso que vê esse medo, né? Olha a quantidade de vinho numa tacinha pequena, minúscula, que é só para a cerimônia da ceia. E parece que tem gente que acha que se tomar aquela quantidade de vinho, pronto, vou endoidar. Pirei o cabeção, vou endoidar e vou cair de bêbado, né? Por favor, então não faz sentido nenhum. No entanto, irmão Ricardo, todas as questões, né? Elas são resolvidas pastoralmente. Nós vamos procurar trabalhar com a pessoa. Eu já tive que lidar com isso, tá? Já teve irmãos assim que tiveram dificuldade com isso no começo e eu não fiquei botando pressão, não. Mas eu fui ensinar, né? Vamos ensinar pela palavra de Deus, não é? Justamente porque quando esses irmãos acabam tendo essa repulsa, essa rejeição absurda pelo álcool, por exemplo, consequentemente eles vão enxergar isso como um pecado em si e vão condenar os irmãos que, de repente, consomem, né? Um vinho, uma cerveja que seja, né? Então, para evitar que esse irmão que tem uma fraqueza com isso condene os outros, eu tenho que promovê-lo, no sentido de dar conhecimento a esse irmão, ajudá-lo a amadurecer. Mas pastoralmente nós vamos resolver isso aí, entendeu? No entanto, apesar disso, de dizer para vocês que não é pecado de forma nenhuma, porque a Bíblia não condena de jeito nenhum, eu não promovo. Tá? Então é diferente a questão aqui, certo? O perfil O Homem Reformado. Muito obrigado por seu comentário. Ele falou bem assim: Paul Washer chegou a dizer que o batismo infantil é uma marca da besta. Acho que teve o irmão Adriano França respondeu ao irmão aqui já, né? Temos que ver em qual circunstância ele falou isso. O considero um excelente pastor, mas não preciso concordar com tudo o que ele fala. Então, de fato, né? Nenhum de nós, irmãos, não só Paul Washer, mas eu e qualquer outro pastor, pregador que seja, nós somos unanimidade, né? Nós falhamos, nós erramos, nós temos opiniões particulares em algumas questões, não é? E que outros vão discordar quando ouvirem. E tá tudo bem, nós somos falhos mesmo e nós temos pensamento diferente, essa é a realidade, tá? Então, eu já ouvi outras falas do Paul Washer nesse sentido e já vi também irmãos batistas saindo em defesa dele. Eu não defendo, eu acho que foi uma fala mal falada mesmo, né? Não foi apropriado. Deveria tomar cuidado com isso, porque ele é um pastor que tem nome, tem maturidade, é um grande pregador, né? Um homem de Deus, e deveria tomar cuidado com isso, né? Eu também não sei, né? Tô falando só pela fala recortada aqui, eu poderia dizer bem assim, ó, Paul Washer, com todo respeito, mas pense bem antes de falar isso aí, porque você vai estar atingindo um público enorme, tá? Que não é o que você está dizendo. Mas talvez a fala tenha sido direcionada a um público que de fato não trata o batismo infantil como se fosse um ídolo, né? Eu não sei. Tem pessoas que tratam tem cristãos que tratam, por exemplo, a Santa Ceia como um ídolo. Ora, o que os católicos romanos fazem? É a mesma coisa, entende? Tipo assim, é um problema sério, né? Eu poderia dizer também essa frase irônica, né, que a missa católica romana é a marca da besta, né? Claro que não, eu sei, não tem nada a ver com a marca da besta aqui, mas entende o que eu estou dizendo? Né? Então tem que entender contexto de fato, mas isso não quer dizer que tenhamos que concordar com falas assim, né? Porque é absurdo o pensamento de alguns, né? Então, deixa o Porsche lá, não é? E ele que sabe o contexto que ele quer dizer isso e
Tá tudo bem. O Felipe Siman, muito obrigado também, meu querido irmão. Ele falou assim, estou gostando muito desse podcast, ficou um ótimo formato. Ah, amém, meu irmão. Quero muito poder melhorar, né? Com o tempo, conseguir melhorar. Graças a Deus. Já pelo apoio dos irmãos, né? Há algum tempo, né? Acho que, não sei se final do ano passado, ou começo desse ano ainda, eu fiz uma pequena campanha pedindo ajuda aos irmãos para comprar uma mesinha de som, né? E consegui comprar. Os irmãos apoiaram. Acho que em uma semana os irmãos tomem oferta, fizeram um Pix e eu consegui comprar essa mesa de som. Então, com o apoio de vocês. Não só a mesinha de som, mas, por exemplo, uma das câmeras que eu usei foi apoio dos irmãos também. Ring lights, por exemplo, também. Outros irmãos doaram algumas coisas, né? Como um softbox que eu estou usando aqui do lado, que tem ajudado muito a iluminação aqui. E assim, né? Eu fico muito grato porque o fato dos irmãos se dispuserem a ajudar, né? É sinal de que os irmãos estão aproveitando o canal, né? E entendem o propósito aqui. Né? Isso já me deixa muito satisfeito, porque o propósito realmente é promover a verdade bíblica e reformada e, na verdade, trazer conhecimento sobre quem nós somos, né? Porque falta muito isso. E por isso nós somos tão criticados, porque as pessoas não sabem nem quem nós somos, na verdade. Muito obrigado, então, meu irmão. Alicia Martins, os irmãos perguntam se eu tô com a voz aqui de trator, viu? Eu tô falando mais grave do que eu já falo por conta da... Eu tô meio gripado, né? Então, é por isso que eu tô assim. Às vezes fica a voz muito baixa. A Alicia Martins comentou também. Muito obrigado pelo seu comentário, Alicia. Ele fala, ela fala, quando abre a segunda tela, o vídeo começa a travar o áudio. Já expliquei sobre isso. Eu sinto muito por isso aí. O perfil Camui. Peraí, Camui, calma aí. Eu não entendi bem. Camui. Luiz Inácio sempre quis censurar as redes, mesmo já existindo leis para controlar a internet. E pior, que quer ajuda do partido chinês para isso. Vomitável, flagrante e previsível. Eu não entendi muito bem o que o Camui quis dizer aqui. Eu entendo o contexto geral do que você disse. De fato, né, tudo que é esquerda é nojo, é lixo, mas eu não sei se a relação foi com o vídeo travando, e isso... Eu não sei, eu não entendi não, tá? Se você quiser explicar depois, explica aí. Mas obrigado pelo comentário. Mais uma vez o BR França, já respondi, já li isso aqui. Agora sim, o Sana Doutrina Cristiana. Ele fala bem assim, obrigado pelo seu comentário, tá bom? Muito obrigado. Humildemente, acredito que a razão pela qual muitos pentecostais passam para o cristianismo reformado é porque encontram um ensino profundo e claro da Bíblia e têm a sinceridade de aceitar. De fato, isso é um fato, né? Como eu tinha dito na live, né? Eu tive, no final, nas minhas considerações finais, é que eu falei alguma coisa sobre como eu cheguei à fé reformada, e foi justamente isso. Eu não sou alguém que cresceu num ambiente reformado e que, de maneira injusta, não é, sem conhecer de fato, estou dizendo que o pentecostalismo é isso ou aquilo. Não, né? Eu fui de dentro. E eu não fui somente um membro. O que já seria suficiente, né? Para a experiência. Mas eu não só fui somente um membro. Eu cresci lá dentro, como pessoa, e cheguei a me tornar pastor. Fiz seminário, né? Então eu cresci no contexto pentecostal nesse sentido, tá? E eu conheço de perto, como obreiro, o neopentecostalismo e o pentecostalismo. Fui consagrado a pastor 3 vezes, cara. Em igrejas diferentes. Pra vocês terem uma ideia. Então, assim, eu sei muito bem do que eu falo. Eu não fico viajando, nem achismo, não. Eu sei. E o que me tirou desse meio foi a escritura. Porque, como eu disse, eu não fui, se alguém pode pensar assim, né? Contaminado por esses debates da internet. Quando isso aconteceu comigo, isso nem existia. Ou se existia, estava muito distante de mim. Né? Então, eu já crendo nas doutrinas da graça, sem o nome doutrinas da graça, né? Mas olhando para a palavra de Deus e verificando, por exemplo, que Deus é soberano,
né? E que Deus é soberano diz respeito a que ele escolheu pessoas na internet para salvação. E que o que eu entendi, ou que me ensinaram sobre livre-arbítrio, não corresponde ao que a Bíblia ensina. O homem tem liberdade, pode chamar de livre-arbítrio, mas não é no sentido libertário como as pessoas entendem. Do homem ter a caneta do destino na mão. Da vontade do homem prevalecer contra a vontade de Deus. Isso a Bíblia não ensina. E eu comecei a enxergar isso só lendo a Escritura. Eu segui o exemplo dos meus professores de escola bíblica dominical. Lê a Bíblia, meu filho, lê a Bíblia. E eu comecei a ler. O problema é que eu comecei a ler a Bíblia e comecei a notar que o que eu estava vendo na palavra de Deus não batia com o que eu estava vendo na denominação, na igreja. E isso começou a gerar conflitos em mim. Tá? Então eu fui avançando desse jeito. Tanto é assim, irmãos, que quando eu fui ordenado pastor, consagrado, né, a linguagem que se usava antes, um ano depois eu pedi para o presidente da igreja para me levar para o seminário. Por quê? Porque eu tinha muitos conflitos no meu coração. Eu nunca havia recebido resposta dos meus líderes. E fui consagrado pastor. Então, eu não estava em paz com aquilo. Eu me sentia totalmente despreparado para assumir o ministério, mas eu tive que assumir. Eu nunca fui de fugir dessas questões. Então, eu vou... Não, se não tem tu, é tu mesmo. Era desse jeito. Então, vamos lá. Eu não vou abandonar a congregação. E fiquei. Só que eu pedi isso, eu quero ir para o seminário. Para resolver esses problemas do meu coração. Porque eu estou lendo a Bíblia. Veja, eu poderia simplesmente ignorar, porque eu já estava vendo muitos problemas em relação a não encontrar uma sincronia, né, de pensamentos, de filosofia entre a igreja que eu estava, o pentecostalismo no caso, e a Bíblia. Mas mesmo assim, eu pedi ajuda a um pastor. Né? Na época tinha essa hierarquia aí, né? Então eu era pastor presidente. E recebi essa oportunidade. E quando eu fui para o seminário, adivinha só, a coisa piorou, porque eu acabei tendo acesso a muito conteúdo, né, teológico, e a internet, coisa que eu não tinha, entendeu? Eu não tinha acesso à internet. Faz muito tempo isso já. Eu não tinha acesso à internet. Não era fácil como hoje, né? Agora não, agora estamos numa época de informação super veloz. Naquela época não era assim. Então, eu no seminário tive acesso a conteúdo não reformado diretamente, mas pelo menos conteúdo monergista. Eu li muito Champlin, por exemplo, né, o comentário dele versículo a versículo, lá no seminário, na biblioteca, e outros materiais também, que, sabe, peraí, né? Então, eu não estou vendo uma discordância absurda daquilo que eu estou pensando aqui. Eu estou encontrando uma linha de pensamento que, de fato, está me mostrando que eu não estou louco, eu estou entendendo de maneira correta, né? E aí, foi quando eu comecei a ter acesso à internet. Inclusive, eu vou contar para vocês que um dos professores desse seminário pentecostal, ele percebeu minhas indagações na sala de aula, porque eu fazia perguntas um pouco cabulosas, tá? Eram perguntas sinceras, não era para afrontar os professores, mas é porque eles pegavam um texto bíblico e começavam a explicar, e eu olhando para a gramática, professor, mas não está escrito isso aí não. Eu estou vendo, eu estou lendo o texto, mas eu estou lendo uma explicação dogmática. Eu não estou lendo, eu não estou ouvindo o senhor falar sobre o que o próprio texto está dizendo. Mas isso é praticamente colocar a sua ideia no texto. Não deveria ser o contrário, não. A minha doutrina não deveria sair do texto, tipo assim, sair não, eu falo, emergir do texto, né? Surgir do texto. Não seria a lógica da exegese, né? Mas não, tá ao contrário. Né? Estão colocando a filosofia daqui no texto. E eu estou indo para a gramática e eu não estou enxergando isso na gramática. Um dos professores percebeu isso e me chamou de canto. Né? Olha, irmão Ademir, na época, tá? Na época, foi o que eu ouvi. Tá? No seminário ainda. Na biblioteca tem um computador com internet. Tempo livre? Vai no YouTube. Eu nem mexi em YouTube na época. Augustus Nicodemos. Na época ele falou isso aí. Ctrl-C, Ctrl-V. O que ele falar, Ctrl-C, Ctrl-V. Foi essa a recomendação que eu recebi. Tá? Então foi a primeira vez, naquele momento, aquela primeira vez que eu ouvi o nome calvinismo, pra você ter uma ideia. Eu era um jovenzinho, tá? Jovenzinho.
A primeira vez que eu vi termo calvinismo, 5 pontos do calvinismo, eu nunca tinha ouvido isso. Eu já cria como eu creio agora. Só que eu não tinha uma formulação teológica, filosófica exata. Quando eu assisti o Augusto Nicodemus explicando os 5 pontos do calvinismo, pela primeira vez, cara, tipo, é isso. É isso que eu sempre acreditei. Desde lá. Entendeu? Desde 18 anos na igreja. Eu já acreditava nisso. Só que eu não tinha uma linha teológica, eu não sabia o que era isso, eu nunca tinha ouvido falar. O máximo que eu ouvi falar foi Lutero por conta do filme. Esse era o contexto. E eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui ouvindo, assistindo, que acompanham a live, também não sabem absolutamente nada da reforma protestante. Inclusive, talvez só pensem que reforma Lutero, reforma Lutero. E era como eu também estava. E quando eu assisti aquela aula, eu falei, caramba, me encontrei. E agora? Como é que eu volto? Não tem como. E aí comecei a avançar. Pronto. No que eu fui procurando material a partir disso, né? Fazendo Ctrl-C, Ctrl-V como o professor me disse, eu acabei chegando, por meio da internet, ao site Monergismo. Então, vamos lá. Primeiro, embora eu tenha alguma discordância com o reverendo Augusto Nicodemos, né, por entender que às vezes, eu não sei, né? Às vezes existe uma atitude muito ecumênica com relação a indivíduos sinergistas, o que eu reprovo demais. Mas uma coisa eu não posso omitir ou esconder, que Deus usou muito aquele homem, não é, para me guiar nos primeiros passos da teologia reformada, tá? E não somente eu sei que muitos outros brasileiros também foram, não é, muito edificados pelos sermões, pelas palestras do reverendo Augusto Nicodemos. Então, apesar das discordâncias, eu quero dizer aos irmãos aqui abertamente, eu amo demais esse pastor. Eu discordo de muitas coisas, tá? Mas isso não implica em que eu não tenha um carinho enorme por ele e uma gratidão imensa também. Eu sou muito grato, porque eu comecei nos meus passos de teologia reformada, consequentemente me afastando da doutrina pentecostal a partir dos vídeos dele. Porque quando eu comecei a assistir, foi o conteúdo dele que me deu luz, tipo, então é isso. Eu sempre acreditei nessas verdades, eu só não sabia como formulá-las, e agora eu estou vendo alguém que está me ensinando a fazer isso, tá? E a partir daí, depois, o segundo passo na internet foi o site Monegismo, né? E que na época, uma das líderes da nossa congregação, antes de eu ir para o seminário e antes de ser pastor, ela usava esse material do Monegismo. E até já tinha dito, olha, esse site aí Monegismo tem muito conteúdo bom. Só que ela não sabia que o material era reformado, que tinha muito calvinismo ali. Estou falando que é tudo calvinista ali, mas tudo reformado ali, mas tem muito calvinismo, digamos assim. Eu não tinha ideia, né? Mas depois que eu voltei do seminário, já com essa noção, né? Pronto. Fui. Abracei o monegismo. E aí foi no site Monegismo. E aí, um abraço para os irmãos, não é, do site Monegismo. Deus abençoe a vida de vocês. O trabalho de vocês foi e é muito útil. Demais. Foi no site Monegismo que eu encontrei a primeira confissão reformada que impactou minha vida. Foi a Confissão de Fé de Westminster. E quando eu li a Confissão de Fé de Westminster e depois os catecismos, pronto. Eu não entendi. Tudo isso eu estava passando como processo num pastor pentecostal, ligado a outras igrejas pentecostais. Eu não vou dizer nome de igreja aqui, não, mas a igreja é gigante no Brasil, né? A igreja pentecostal que eu fazia parte, gigante, mas eu não vou dizer o nome aqui não, tá? E é, é, nesse contexto aí, ó, eu fui sendo transformado ali dentro, tá? O site Monegismo me forneceu material demais. Demais, 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 cara. Não só de. Tem ali para você consultar as próprias confissões, mas comentários, artigos. É muito material, meu irmão. Esse site presta um serviço assim maravilhoso pro reino de Deus. Eu não tenho como negar. Não estou dizendo que tudo que está ali eu concorde, como eu já falei. Mas embora eu tenha posicionamentos diferentes dos autores do canal, ou, aliás, do site, etc., ainda assim, isso não impede de dizer isso. Eu amo esses irmãos porque Deus usou esses irmãos demais para me guiar na fé reformada, tá? Então, é o que eu estou dizendo, certo? É, é,
Eu sei o que o irmão está dizendo aí, o sana doutrina cristiana, né? O que leva pentecostais e outros a abraçarem a fé reformada é justamente lidar com a realidade de que reformados, tudo que eles fazem é nos guiar até a palavra de Deus. A Bíblia é o caminho, só a Escritura, tá? É isso que acontece. Essa é a razão. Então, muito obrigado pelo seu comentário, certo? Vamos lá, continuando. O Saulo Henrique também comentou que o meu pentecostal está muito triste, infelizmente. Está, irmão Saulo Henrique, eu não sei quando não esteve. O próprio nascimento do pentecostalismo, o meu assunto não é esse aqui, mas eu recomendo aos irmãos aí que são. A quem é crente de verdade, né? E é pentecostal, o crente de verdade ele é um pentecostal. Se é um pentecostal e é um crente de verdade genuíno, ele crê na palavra de Deus e ele sempre olha com desconfiança para aquela coisa toda que acontece lá dentro. Com você que eu tô falando, então, vai lá e faça uma pesquisa sobre pentecostal. Não tenha medo, não, viu? Não tenha medo. O Marco Antônio Pereira da Silva, muito obrigado por seu comentário. Ele fala: salve, hoje sou Jesus Cristo. Amém. É, amém. É isso que importa, ser de Cristo, na verdade. Ser de Cristo é ser salvo, né? Ser de Cristo é ter garantia de vida eterna. Ser de Cristo é ter consolo perfeito, porque o pastor que é Cristo nunca nos abandona. Ele não abandona suas ovelhas. Ele, Cristo, é quem diz às suas ovelhas que elas nunca perecerão. Então, ser de Cristo é tudo, meu irmão. Viu? Mais uma vez, o Adriano França falou bem assim, mas se a igreja é tão histórica, não seria legal manter os louvores mais clássicos? Porque, por exemplo, no meio calvinista se odeia tanto a salmodia. Então, vamos lá. Minha filha deve ter lido isso aí e eu achei estranho, tá? Mas vamos lá. Como assim no meio calvinista se odeia tanto os salmos? Isso para mim é estranho. Eu entendo o que o irmão quer dizer, mas é estranho. É mais uma vez uma demonstração para mim clara de que no Brasil as pessoas não sabem o que é a fé reformada. Como eu disse, qualquer um hoje que abraça a soteriologia calvinista já se chama de calvinista ou reformado. E acaba dando um mau testemunho, tá? Porque para as pessoas que não conhecem a tradição reformada, olham para essas comunidades que crescem muito mais, porque são muito mais abertas, digamos assim, né? Elas mantêm uma soteriologia reformada, mas a cultura delas é bem evangelical. Então é muito mais fácil de agregar gente nesse sentido. É muito mais fácil. É muito mais atrativo para as pessoas. E aí, quando as pessoas chegam lá, botam o nome de igreja reformada, se dizem calvinistas e não tem nada de reformado de verdade. Só a soteriologia que é calvinista. Né? Mas, irmão Adriano França, igrejas reformadas de verdade e não denominações independentes que não têm vínculo confessional nenhum. Eu estou falando de igreja reformada de verdade. Essas igrejas reformadas de verdade, não é? Elas não rejeitam a salmodia, pelo contrário, elas abraçam. É aquilo que eu falei na live mesmo, né? Existe essa distinção entre do meio reformado de verdade existe a distinção entre igrejas que abraçam a salmodia exclusiva, ou seja, só salmos e nada mais, em relação a cânticos do culto, e salmodia inclusiva, não é? O meu contexto é de salmodia inclusiva, embora eu pessoalmente não tenho nada contra a salmodia exclusiva. Nada, absolutamente nada. Eu não teria problema nenhum. Se mudasse a chave hoje, ó, pá, só salmos, eu ficaria feliz e alegre. Talvez até mais, né? É porque eu amo cantar os salmos. É uma bênção poder cantar a palavra de Deus, irmão. Uma bênção. Não é? Ou seja, é justamente na tradição reformada, irmão, que a salmodia ela é preservada. Então fica até um recado, tá? Para vocês que se chamam de reformados, compartilhe esse vídeo com alguém de igrejas que você viu aí que se chamam de calvinistas e não querem saber de salmodia. Manda esse vídeo para eles. É reformado, você diz que é reformado, diz que é calvinista. Se você rejeita o conceito de culto reformado, você não é reformado. Simples assim, tá? Simples assim. A fé reformada não trata somente de soteriologia, não. Quando alguém fala, mas eu quero 5 pontos, e os outros 95? 5 pontos não define o que é calvinismo. É o todo.
tá? Então não existe fé reformada, calvinismo de fato, se há um abandono da teologia do culto, da prática do culto, da ética reformada. Entende? Essa galerinha que está surgindo agora, moderninha, é uma galerinha trans-calvinista, trans-reformada, né? Eu não sei o porquê que se apegam tanto ao nome e querem se chamar a pulso. Acho que talvez seja por questão de status, porque não tem compromisso nenhum com o que isso significa. Entende? E acaba por conta disso fazendo com que nós reformados sejamos um corpo estranho. Porque de fato, imagina só, as pessoas todas chegam mais facilmente nessas igrejas moderninhas que se chamam de reformados ou calvinistas. E aí as pessoas conhecem um calvinismo totalmente diluído, né? Errado, em muitos aspectos, só preservando a sua teologia. E aí conhece a nós. Aí olha, oxe, vocês são tão diferentes. Isso não é igreja reformada, não. Aí eu fico pensando, caramba, agora foi que deu, viu? Porque ficou complicado, viu? Quer dizer que, peraí, eu sou um doido então? É porque, rapaz, eu sei como as igrejas reformadas começaram, como é que funciona toda essa questão de organização, de envio dos missionários, ordenação de pastores, seminário, etc., para plantar novas igrejas. As igrejas daqui são fruto desse trabalho missionário de igrejas reformadas que vieram da Holanda, do Canadá, etc. Mas agora eu estou descobrindo que eu não sou reformado. E essa galera que apenas conheceu a soteriologia e jogou todo o resto fora, eles é que são reformados de verdade? É complicado, né, irmãos? Então, assim, né? Então, para ficar claro, viu? Ficar claro, tá? Calvinistas, de verdade, amam a salmodia, tá? Amam a salmodia. Então, fiquem de olho, meus irmãos. Fiquem de olho, tá? Tem muito material falsificado aí na internet e no Brasil inteiro. Ele fala bem assim, olha, o maior êxodo de pentecostais em direção às reformadas se deu no meio da congregação cristã no Brasil. É muita gente mesmo, né? Eu já ouvi falar sobre isso, né? Eu não tô tão ligado nisso aí não, mas me parece que tem muita gente migrando mesmo, né? O que é bom, né, mano? Tem que ficar feliz com isso. O Saulo Henrique ainda fala mais. Adriano, ele responde, na minha opinião, sim, seria muito bom resgatar os primórdios, porém, não acho algo para a gente ficar batendo, entendeu? Adriano, CCB é seita, meu irmão. Na prática, não é cristão. Falo porque já fiz parte e é uma cegueira espiritual, farisaísmo, come solto. Inclusive, vocês começaram a debater aqui, né? Então, Saulo, mas por que tocar nesse assunto? São essas mudanças sutis que aos poucos vai alterando a historicidade do meu reformado. Também acho, né? Essas mudanças sutis, elas são perigosas, né? Entende? Então, ele vai falar mais uma vez. Saulo, Henrique, eu fui da CCB também, e sim, ela é a pior seita disfarçada de igreja cristã. Lá não tem evangelho. E nisso concordamos. Certo. A gente tá acabando aqui já. Ah, cadê? Basicamente acabou os comentários. Tem alguns comentários aqui de reclamação de que o som tava travando. E pronto, parou por aqui. Certo? Mas, vamos lá. Deixa-me concluir então, já que não tem mais o que falar aqui. Peraí, viu? Isso, voltei para a câmera normal. Então, irmãos, até essa questão, né, de seita, é bom pensar sobre isso, tá? Porque muitas vezes acontece de evangélicos pentecostais nos chamarem de seitas, né? Essa igreja é uma seita, né? Falam para os membros da igreja, isso é uma seita. As pessoas de hoje, irmãos, esse povo que diz que é cristão hoje, eles não sabem nem o que é seita. Né? Eles não sabem o que é heresia, não sabem o que é nada. Heresia é o que eles acham estranho. Né? E seita é qualquer denominação que é diferente do que eles estão acostumados. Basicamente é isso. Eles não sabem o que é de fato. Então, não só pense na CCB, não. Como seita. Tá? Ou não resuma o conceito de seita, por exemplo, a um adventista, ou testemunho de Jeová, ou os mormons, por exemplo. Eu sei que essas aí são mais citadas em livros, né, evangélicos como seitas. Pense de maneira um pouco mais objetiva, pensem, né, sobre o que é seita, observando um princípio importante. A denominação ou tradição cristã
traz consigo a doutrina apostólica? Se a resposta é sim, não é uma seita, é uma igreja legítima. Não estou dizendo que essa igreja é mais ou menos pura, eu não sei. Eu considero as igrejas reformadas mais puras, no que diz respeito à doutrina, né? Mas, se a igreja tem a doutrina apostólica, se a denominação tem, a tradição tem, então é uma igreja verdadeira, né? Pode ter problemas? Pode. Erros? Pode acontecer muitas coisas. Mas tem a doutrina apostólica, então é uma igreja verdadeira. Ok? É isso que nós temos como reformado, a doutrina apostólica. E nós não somos os únicos. Entendeu? Nós não somos os únicos. Nós não pregamos que há salvação só nas igrejas reformadas. Eu não prego que alguém tem que ser reformado. Não quer ser reformado, não seja. Eu sou por convicção. Entendeu? Mas se a denominação ou tradição não tem a doutrina dos apóstolos, esquece. É uma seita. E acredite, nesse mundaréu de denominações evangélicas, está cheio de denominações grandes, gigantescas, reconhecidas como evangélicas, que passam longe da doutrina dos apóstolos. E só para vocês entenderem, para vocês perceberem que não é só Testemunho de Jeová, Adventista, Mormons ou ACCB. Não. Se vocês observam denominações que são sinergistas, essa doutrina sinergista não é apostólica. Onde é que apóstolos ensinaram o sinergismo? Onde apóstolos ensinaram que o homem é salvo por cooperação com Deus? Onde os apóstolos ensinaram que você é salvo pelas obras? Onde os apóstolos ensinaram que alguém foi eleito baseado em fé prevista? Onde os apóstolos ensinaram? Não tem isso aí, irmãos. Então a doutrina apostólica é muito clara. É muito clara. Né? Então, é simples. Sendo assim, podemos ampliar o entendimento quando olhamos mais para a essência. Qual é a doutrina daquela denominação X ou tradição X? Aquela doutrina, ela é apostólica de verdade, ou seja, eu posso confirmá-la de fato na Escritura Sagrada, porque se eu não puder confirmá-la na Escritura Sagrada, não é outra coisa a não ser uma seita. Porque eles creem de fato numa heresia. E muitas das denominações evangélicas, elas não vêm, não é, de uma igreja histórica. Elas não são frutos da reforma protestante, diretos eu digo. Elas são frutos isolados de pós-reforma. Ou seja, são denominações que surgiram por movimentos isolados, nada ortodoxos, reivindicando novas revelações, não é? Dons carismáticos e tudo mais. Então parem para pensar. Parem para pensar isso aí. Certo? E esses indivíduos que são membros de denominações assim, que começaram porque, não é? Se reuniram para ficar buscando dons espirituais e se apartaram da ortodoxia, chamam reformados de seita. Eles não sabem nem o que estão falando, eles não sabem nem o que seita é, nem o que heresia é. Então é bom tomar cuidado. Para os irmãos que acompanharam uma live, tá, e ficaram com dúvidas, por favor, podem fazer perguntas aqui nesse vídeo também. Eu recomendo a todos vocês aproveitarem as playlists do canal. E se alguém acompanhou a live, mora aqui em Maceió, aqui no bairro mesmo, é conhecido da irmã Yolanda, por exemplo, e quiser aprender, não se acanhe. Eu sei que tem gente falando aí que nada, esse homem faz lavagem cerebral e não sei o quê. Eu me coloco à prova. Né? Vem pra cá, Brasil. Vamos trocar ideia sobre Bíblia? A gente conversa, tá? A gente conversa. Pega a Bíblia. Vamos olhar para a palavra de Deus? Vamos olhar para o texto, para a gramática, para tudo aquilo ali? A gente conversa. Então, não tenham medo não, tá? Eu sou bem acessível, certo? E vocês devem realmente tomar uma atitude na vida de vocês. Procurem ser guiados pela palavra de Deus. Tá? Porque eu nunca ensinei, por exemplo, a irmãzinha que fez a live comigo, a irmã Yolanda, a ser guiada pelo que eu falo. Ela sabe, e ela pode responder por ela. Que eu sempre ensinei a ela a olhar para a Escritura. Olhe para a Bíblia. Verifique na Escritura. Não é o que eu falo, o que eu acho, é o que a Escritura está dizendo. Então, acordem. Acordem, tá? Porque senão, para ser enganado ou permanecer no erro é muito fácil, viu? Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado.
Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.